Galego, a situação é a seguinte. Pois não. Vou resumir. O time do Parnaíba estava jogando o Campeonato Brasileiro, por pouco não ficou sem estádio. Conseguiu liberação na Bacia das Almas. Certo. O time de Altos jogando o Campeonato Brasileiro da Série D ainda não conseguiu a liberação do seu estádio, só no próximo jogo. Albertão, estádio fechado. Que é uma vergonha. Não pode. E agora o Lindolfo Monteiro não pode receber torcedores porque as licenças estão vencidas. Já imaginou isso? Olha, é inaceitável. Eu sinceramente, eu fico triste, porque antigamente não tinha essa história, não. Só tinha o Lindolfinho, nunca teve problema. O Albertão, a Fundesp nunca fez nada. O Albertão está lá parecendo um chiqueiro de porco. Paulo Martins assumiu a Fundesp. Torcer para que ele ajeite o Deusdedito de Melo e também o Albertão. Agora o Lindolfo Monteiro também com a mesma situação, jogar no meio da rua. Então isso é uma vergonha para o futebol do Piauí, que cresceu muito. Agora eu continuo com a mesma tese do Carlos Said há 50 anos e que o Cesarino concorda. A crise é de dirigentes. É um negócio sério, ninguém sabe fazer nada, rapaz. Se admite um Albertão daquele jeito e faz tempo. Eu falo de cátedra que eu participei da inauguração no dia 26 de agosto de 73. Até, ó, pra você ter uma ideia, até as fotos da história do Albertão foram jogadas no mato, ninguém sabe. Lá só tem uma foto minha com o Alberto Silva, com Carlos Alberto Pitti, o capitão do Fluminense, Murilo do Tiradentes e o Coronel Irã, que era o chefe de segurança do Alberto Silva. É a única foto que tem lá que não jogaram no mato ainda. Então até isso não foi preservado, o que é uma vergonha. Vamos então falar a respeito deste assunto. Nós vamos ao vivo com a repórter Indira Gomes, que traz as informações direto do Corpo de Bombeiros sobre os quesitos de segurança que o Lindolfo Monteiro não está atendendo e que estão impedindo os torcedores de assistirem as partidas por lá. Indira Gomes, mais uma vez ao vivo. Boa tarde mais uma vez, Joelson. Boa tarde a todos aí de casa. A partida entre o time de Altos e o time de Santos, do Amapá, vai ser realizada no próximo sábado, amanhã, portanto, às 5 da tarde, no Lindolfo Monteiro, sim. O problema é que vai estar de portões fechados. A torcida não vai poder acompanhar. A situação do Lindolfo Monteiro é bem semelhante à situação do próprio estádio Filipão, que fica na cidade de Altos. Os dois laudos, tanto do Filipão como do Lindolfo Monteiro, foram liberados hoje. Aí já não dá mais tempo para oficializar a CBF e então o jogo, no caso, ser realizado nesses estádios. Vamos saber aqui do Major José Veloso, do Corpo de Bombeiros, o que houve? Foi uma demora no pedido dessa solicitação, dessa avaliação do Corpo de Bombeiros em relação aos dois estádios? Bem, existe uma questão burocrática, que é o processo precisa dar entrada aqui no Corpo de Bombeiros, ele tem um tempo de processamento, é feita uma vistoria, dessa vistoria são detectados alguns problemas relacionados a medidas de proteção contra incêndio e pânico. No caso, essa liberação, por sinal, é uma liberação precária, vamos dizer assim, ele não tem exatamente uma aprovação na sua plenitude. Esses estádios que nós citamos, eles têm uma aprovação por conta de um laudo do Estatuto do Torcedor que permite uma aprovação com restrição. Então, essas restrições são em função de algumas garantias relacionadas às condições do local. Então, o público, a capacidade geralmente é reduzida e até a definição desse público requer adequações nessa gestão do local. Então, hoje, nenhum jogo com público pode ser realizado no Lindolfo Monteiro e no Filipão. Quando isso vai poder acontecer e qual é essa restrição de público? Bem, pelo Corpo de Bombeiros, os dois estádios estão liberados. O estádio Filipão para 1.200 pessoas, a capacidade arquibancada de um determinado setor lá são 800 pessoas, no outro são 1.200. No estádio Lindolfo Monteiro, nós temos para 4.000 pessoas. A partir de hoje, já a partir dessa avaliação, o processo, essa questão do tempo, estádio fechado, portões fechados, vem em decorrência justamente do prazo que precisa para ter essa outra burocracia que diz respeito à CBF, no caso. Então é uma oficialização junto à CBF. Major Veloso, qual é a situação hoje do estádio Albertão? O estádio Albertão, foi apresentado um projeto, ele é um projeto arrojado, ele tem algumas adequações. Por esse projeto, nós vamos ter assim cobrir inclusive o fosso, que é uma questão saída de emergência. Ele farta as saídas de emergência, entretanto, cria um problema de gestão, porque são 22 saídas de emergência e eu tenho que manter essas saídas de emergência em condições de serem
vamos dizer assim, aberta, sem a ação humana, sem ter ninguém lá de vigilância, vamos dizer assim, a barra antipânico e tudo. E esses 22 locais é também um ponto de acesso, ou seja, por outro lado, ele não permite o acesso ao campo, que é uma saída de emergência natural. E aí está sendo corrigido justamente essas condições e adequações. Está sendo apresentado pela Fundesp um cronograma justamente de implantação para que a gente tenha um uso do local. Certamente serão usos parciais também, uma vez que nós teremos umas adequações por prazo. O pedido que já foi nos adiantado é que vai ser pedido prazos para adequações. Major Veloso, Joelson tem uma pergunta lá do estúdio. Pois não, Joelson? Major Veloso, uma coisa que caracteriza o Albertão, e aliás, na sua inauguração já houve um acidente por causa dessa estrutura, é o fosso. Galego está aqui e lembra disso. O fosso é uma estrutura que evita o acesso ao gramado. Hoje, o Corpo de Bombeiros recomenda que esse fosso não exista mais? É uma estrutura ultrapassada e perigosa, Major? O fosso é uma concepção de época, tá certo? A gente não cabe avaliar, ela hoje não é mais aceita. Essa é que é a verdade. Então, tem nos causado um problema porque justamente a ideia na época era dos atletas ficarem afastados do risco de ter um problema com relação a isso aí. Hoje não é mais aceito, uma vez que o campo é uma saída de emergência natural. Hoje não é mais aceito e justamente por conta disso a gente está sendo implantado essa cobertura do fosso. No caso do Albertão, ele tem uma dificuldade porque esse fosso, ele tem outras funções. Ela serve para o escoamento do campo. Ele é uma janela, nós temos um subsolo no Albertão também que vai ser utilizado. Então, tudo isso ele tem essas funções. Por conta disso, ele não pode ser simplesmente aterrado. Ele vai ser coberto algumas partes, permitindo o acesso das arquibancadas para esses locais. Obrigada, então, ao Major José Veloso. São muitas adequações que o próprio tempo vai exigindo e vão surgindo outras questões de segurança, questões muito relevantes. E, é claro, a gente vai se adaptando à arquitetura tão antiga como a do Estádio Albertão, ao exemplo do que aconteceu também no Ginásio Verdão. E para todos os torcedores, fica aí o recado: Altos e Santos do Amapá, amanhã no Lindolfo Monteiro, às 5 da tarde, mas sem plateia, pelo menos dessa vez. Na próxima partida, quem sabe, com apenas 4.000 torcedores, e não os 4.600, que é a capacidade do Lindolfo Monteiro. Joelson.